Se você quer entender como que você faz o remarketing dinâmico do Google funcionar perfeitamente para que ele otimize as suas campanhas e mostre corretamente os produtos relevantes com base no histórico de venda dos seus clientes, esse é o vídeo certo para você. E eu vou começar falando um pouco de teoria antes de ir para o Google Analytics ou o Google Ads mostrar algumas coisas que você precisa ver nelas. Vamos lá então. Bom, vamos começar pelo básico, eu vou ir para o lado de cá e vamos falar aqui, a coisa básica aqui é você ter uma conta no Merchant Center, né, no Google Merchant Center, você criar uma conta e fazer o seu feed de produtos, você levar os seus produtos para lá. Imagina que você tem aí uma conta em algum e-commerce, seja Tray, seja loja integrada, seja Shopify, sei lá, alguma plataforma de e-commerce. Todas essas plataformas ou vai ter ou gera um arquivo XML ou CSV que você diz qual é este arquivo para o Google Merchant e ele insere esses produtos, ou vai ter uma API em que ele vai acabar conectando essas duas contas e vai fazer a alimentação dos seus produtos via API. Seja lá de que forma for, isso tem que ser feito lá e você tem que verificar se os seus produtos estão todos aprovados. Às vezes eles não são aprovados por falta de configuração de frete, por falta de configuração de, sei lá, não tem GTIN, não tem SKU, não tem marca, aí ele começa a ser reprovado. Ou tem, por exemplo, logo nas fotos dos produtos. Isso vai fazer com que ele não seja aprovado também. Então você tem que ter muito cuidado para que ele não entenda que os seus produtos estejam sem código algum, sem frete, sem código que identifique unicamente ele, seja para você mesmo, que é o SKU, ou globalmente, que é o GTIN, EAN, ou seja lá qual for o código que você usa, padrão. Mas você tem que ter... tem que seguir os padrões do Google. Por exemplo, tem diversos aqui, a gente poderia fazer até um vídeo só falando disso. Mas, por exemplo, você não pode ter sobreposição de imagens e diversas outras coisas. Então você vai ter que ver se o seu produto foi lido, se os seus produtos foram lidos e se a grande maioria foi aprovado. Tá? A segunda coisa, você vai ter que colocar a tag do Google no seu site. Aqui tem várias formas, se você tiver WordPress vai ser de um jeito, a plataforma, sei lá, Tray vai ser de outro, a loja integrada vai ser de outro, um site no Wix vai ser de uma outra forma, um site feito em .NET vai ser de uma outra forma, depende como que você, qual é a tecnologia do seu site. Então é impossível eu dizer exatamente como que você coloca, mas eu posso dar alguns parâmetros. De forma geral, deixa eu abrir aqui, o Google Analytics, você vai em coleta e modificação, que estou na frente, você vai em coleta e modificação de dados, e aqui você vai em fluxo de dados. Em fluxo de dados, você vai clicar no fluxo de dados da web. Se você não tem, você vai adicionar um novo fluxo web aqui. Aqui no caso eu tenho já o fluxo. Eu clico nele e vai ter esse ID da métrica. Geralmente, as plataformas, você vai botar esse ID da métrica e ele se acha. Se for uma plataforma meia boca ou um site próprio, você vai aqui, veja a instrução da tag, aqui embaixo, ele vai abrir aqui as instruções para instalação da tag e vai abrir aqui assim, quando ele se dignar, a instalar manualmente aqui e vai vir um código, você vai instalar esse código no header de todas as páginas do seu site. Por exemplo, o WordPress você pode... tem diversos plugins que você consegue inserir um mesmo código em todos os headers de todas as páginas do seu site, você colocaria isso aqui. Isso é um elemento básico também, né? Você vai criar a sua conta, o número 1, você vai colocar a tag do Google na sua página e você vai aqui, esse é o terceiro básico, e aqui no básico já muita gente não faz esse terceiro básico, tá? E é básico, eu não estou falando de algo mais ou menos, é completamente básico. Lá no Google Ads, vamos aqui no Google Ads, lá no Google Ads, se você tem um e-commerce, deixa eu ir para esse lado aqui, ele vai estar aqui com ao menos esse varejo ligado aqui. Onde isso, tá? Você vai em ferramentas e configurações, gerenciador de público-alvo, e no gerenciador de público-alvo você vai em editar origem lá, tá? Deixa eu botar aqui
Você vai na tag do Google e vai editar origem. Você vai cair aqui, tá? E aí, o varejo, ele tem esses 3 caras como obrigatórios, tá? Mas, imagina que você vende, sei lá, algo comum aqui, imóveis. Quando você bota imóveis, o listing total value e o listing ID e o list page type tem que estar lá também, senão ele não vai conseguir fazer o remarketing dinâmico. Imagina que você, sei lá, você fala de voos. O voo, você vai ter que ter a data de início do voo, o valor total do voo, a origem do voo, o ID da origem do voo e o ID do destino do voo. Para quê? Para que ele consiga fazer remarketing corretamente. Sem esses valores aqui, ele não vai conseguir. Então você vai ter que dizer para o Google, tá? Além do varejo, se você é alguma outra coisa. E tem que ter isso aqui, senão ele não vai fazer remarketing correto. Tá? Então, novamente, ferramentas, gerenciador de público-alvo, vai cair aqui, você vai lá em editar, você acha a sua origem do Google Ads e dá editar origem, você vai cair aqui. Tá? Bom, vamos voltar para cá. Dito isso, tá? Eu vou aqui falar sobre os códigos de eventos. Não adianta você fazer o que a gente falou até agora e não criar os códigos dos eventos. Você vai ter que criar os códigos dos eventos. Muitas vezes as plataformas elas vão colocar apenas na camada de dados e você vai ser a pessoa que vai ter que colocar vai ter que criar o evento do Google Analytics para isso. Tá? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Esse link aqui vai estar na descrição desse vídeo e vou dar exemplo de alguns obrigatórios para e-commerce. Tá? Todo mundo fala só do purchase. O purchase, obviamente, é o mais importante. Eu tentei colocar aqui, tá? O mais importante em cima, ele vai descendo em prioridade. Obviamente, sem o purchase, tu não vai ter valor, ele não vai otimizar absolutamente nada. Mas o view item, por exemplo, é praticamente tão importante quanto o purchase. Um que sem o view item ele nem consegue fazer remarketing dinâmico, ele não sabe qual produto que você viu. O add to cart quase tão importante quanto o view item, né? Que já era quase tão importante quanto o purchase. Se você for olhar o manual do Google, ele vai dizer o purchase é o único obrigatório puro, assim. Tipo, nada funciona sem ele. Mas praticamente nada funciona sem esses outros aqui. Por quê? Sem ele você não tem como criar uma campanha para recuperar um carrinho abandonado ou outras coisas. Então você precisa desses outros aqui. Begin checkout. Na hora que ele começa a fazer o checkout, se você não colocar, você perde uma das coisas mais importantes, que é a conversão do carrinho. Muita gente abandona o carrinho depois que já abandona o checkout. Isso chama-se abandono de compra. Você tem que ter um jeito de fazer essa pessoa voltar para a venda. E a busca e o gerar lead, que é o último que está aqui na tela, também é absurdamente importante. Vamos focar um pouco aqui, né, no view item. No view item, se você olhar o documento lá, você vai ver, deixa eu botar minha câmera para cá, que tem 3 parâmetros obrigatórios. Não adianta você colocar um só, tem que ter os 3. Os 3 são obrigatórios. Aqui, ó. Obrigatório? Sim. Currency, que é a moeda, até você pode, se você vende só para o Brasil, botar ela BRL fixo e deu. Valor e quais os itens que estão sendo vistos. No caso, geralmente, se é um produto único, não é um combo, vai ser um só. Mas tem que ser um array aqui. Tá? Neste array, tá, tem diversos campos. Essa tela gira um monte. Eu vou mostrar lá na documentação do Google em seguida. Mas tem 2 parâmetros que são obrigatórios. Se você não colocar, ele vai dar o erro no view item, não vai gerar aquele view item corretamente e não vai conseguir fazer remarketing dinâmico. Quais são?
o ID do item e o nome do item. Tem que ter esses dois caras. Vamos lá de novo aqui para cá. E aqui estão os eventos. Ó. Então, neste arquivo em que eu coloquei ali, ele é do Google mesmo. Eu coloquei esse link aqui na descrição desse vídeo, como eu já havia falado. Ó, aqui estão os obrigatórios e aqui estão todos os parâmetros que podem ter no items. E vai ter aqui, ele é um array isso aqui. Então, o array, né, ele é um conjunto, né, numa linguagem não de programação, ele é um conjunto. Então, é um conjunto de itens e cada item tem que ter, pode ter tudo isso aqui, mas obrigatoriamente tem que ter esses dois aqui. Preciso desses outros, quanto mais dados você colocar aqui, melhor vai ser o remarketing dinâmico, mais parâmetros você vai ter para otimizar e o Google vai ter mais parâmetros para otimizar. Então, tente colocar o máximo. Então, na teoria isso parece muito fácil, na prática é uma loucura. Obviamente aqui, né, não é um vídeo de programação, mas eu vou mostrar, esse é o Google Tag Manager, tá? Eu vou dar um visualizar aqui, beleza? No visualizar ele vai abrir aqui, vou rodar e ele vai, né, botar aqui, ó, eu vou botar para cá, ele já abriu aqui o debug, e eu vou botar aqui, vou ver um item. Quando eu vi o item, ele gerou o quê? Ó? A plataforma, se é uma plataforma mais ou menos, tá? Ao menos ela gerou uma camada de dados. Nessa camada de dados, esse cara, ele gerou um evento chamado ViewItem. Tá vendo aqui? Ó? Isso não fui eu que gerei, foi a plataforma. O que está aqui foi a plataforma que gerou, não fui eu. Tá? Esse evento ViewItem, mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar o Data Layer, que é a camada de dados. Na camada de dados, olha o que eu tenho. Currency, value, valor, e o items, que é os itens. Dentro dos itens eu estou vendo, só tenho um item aqui. Ó. Tá aqui o colchete que identifica quantos itens tem. Só tem um item aqui. Esse item tem o ID blá 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 e o nome blá blá blá. Tem o preço e aí vai. Tá? Então este cara aqui, tá? Eu já vi o quanto que eu tenho de informação. Se eu quero pegar, por exemplo, vou pegar o currency, por exemplo, tá? Eu poderia aqui, ó, lá no Google Tag Manager, em variáveis, agora você abaixa aqui é as variáveis em cima, ó, é as variáveis dele, embaixo aqui, ó, você vai achar as variáveis definidas pelo usuário, que tem um monte de variável que eu mesmo defini aqui. Não vem ao caso, você não precisa fazer isso aqui tudo, a gente otimiza bastante aqui na Lucro Digital. Mas vamos lá, você vai criar uma variável, não vai ter nada ali, tá? Você vai criar uma variável, você vai dar o nome que você quiser. Eu gosto de dar um nome que exatamente eu estou ali, que é o e-commerce.currency. Mas você pode botar aqui o que você quiser. Minha moedinha, tá? Minha moedinha. Você pode colocar um nome que não tem nada a ver, cabeça. Sei lá, você pode colocar o nome que você quiser, mas aí você nunca mais se acha. Então, vou colocar aqui moeda do carrinho, tá? Para não ser, do item, tá? Para não ser tão fora da casa. E aqui eu vou configurar uma nova variável, uma variável de camada de dados. Aqui, como é que eu pego essa variável? Tá vendo aqui, ó? Esse é o nível 0, então não tem nada aqui. Qual é o nível 1? Tá aqui, ó, e-commerce. Então, e-commerce, vou voltar para lá, e-commerce, ponto. Qual é o nível 2? O nível 2 está aqui, ó, é o currency. Então, currency, esse é o nível 2. Por que é o nível 2? Tem uma chave aqui, ó. Então, esse é o nível 1, abriu, e quando ele abre chave é o nível 2. Então, e-commerce, ponto, currency. Poderia colocar aqui, salvo, e vai ter essa variável que já vai pegar isso. Por que eu não vou criar aqui, tá? Porque eu já criei essa variável, tá aqui, ó, e-commerce.currency, que é exatamente isso aqui, ó. Tem aqui e-commerce.currency. Se eu entrar aqui nas minhas variáveis, como eu já criei, tá lá, o e-commerce.currency já captou BRL. Então agora, na hora que eu gerar um evento, como é que eu geraria um evento agora
para o Google Analytics, né? Eu vou ter que nos acionadores, hoje está ruim o negócio, eu vou dar um novo, nos acionadores vou dar aqui o procurar evento personalizado, beleza, vou dizer aqui que o evento personalizado é o nome, aí você vai lá no Data Layer e vê aqui, ó, evento, o nome View Item, beleza, vou dar aqui, quando disparar o View Item, aí eu boto aqui evento View Item, blá blá blá. E aí eu vou usar ele lá na tag. Eu não vou criar aqui, porque já está criado também, né? Que é o View Item daqui, tá? View Item, tá? Evento personalizado. Aí você vai criar uma tag. Como é que você criaria uma tag? Você vai criar uma tag aqui, Google Analytics, evento do GA4. Isso aí, evento do GA4. Lá no Google Analytics, você tem esse ID da métrica, lembra? Cadê aqui? Deixa eu voltar. Esse ID da métrica. Então você pode copiar isso aqui e colocar lá à mão. Eu não gosto. Não está colocando por alguma razão. Parou de botar aqui. Daqui a pouco volta. Vamos botar de novo aqui. Colar. Colou? Tá? Você agora voltou o meu teclado. Tá? Você pode colocar isso aqui ou você pode, ou eu gero uma variável permanente que diz qual é o meu ID, tá? Beleza? Aqui eu vou botar, sei lá, evento view item. Tá? E aqui, quando que ele vai disparar? Ele vai disparar quando tiver o evento View Item, que é o evento personalizado. Tá? O que eu vou botar neste evento? Não posso só botar isso aqui. Vou ter que ter parâmetros de evento, vou adicionar um parâmetro de evento. O parâmetro de evento, como é que eu sei, né? Eu vou aqui na documentação e vejo os nomes, tem que ser exatamente igual. Currency, então vou botar currency aqui. Currency, vou botar Ctrl Z, e aqui a minha variável, que é e-commerce.currency. Pronto. E aqui, obviamente, você sabe, né, que tem que ter outros parâmetros, que é o value e o items. E aí você vai captar eles da mesma forma e fazer isso. Ok, não é tão fácil fazer isso, eu sei. Né? Você tem que ter um certo conhecimento, principalmente para algumas variáveis. Por exemplo, para você fazer isso para o Meta, às vezes exige uma programação JavaScript aqui, que seria impossível eu entrar aqui. E para algumas outras coisas você tem que ter um conhecimento de DOM aqui, de Document Object Model, do HTML. Mas o que eu mostrei aqui não é nada de outro mundo. Você, seguindo essas dicas, você já faz. Ou você contrata um programador que faça isso para você. Seja lá como for, tem que ser feito isso. É impossível você não... você nunca vai ter uma campanha boa se você não tiver isso. Tá? Eu vou descartar aqui, porque isso aqui também está criado, já aqui tá, como o evento View Item. O evento GA4 View Item. Está aqui. Ele é disparado, só para que você veja aqui, ó. Tá aqui o ID do GA4, o nome do evento é View Item, e aqui vai ter Items, Value e Currency, e também vai ter é isso aí, né? E aí dentro do Items tem todos os itens, tá? E ele é disparado quando vier o Items. Tá, beleza, mas e aí, né? Vamos voltar para a nossa apresentação. Bom, então você tem que ter esses itens. Quais? Deixa eu botar aqui. Tem que ter o Purchase, tem que ter o View Items. Vou botar minha imagem para cá. Tem que ter para cá. Tem que ter o Purchase, o View Items, o Add to Cart, o Begin Checkout, o Search e o Generate Lead. Ao menos, no mínimo. Agora vamos para um outro exemplo. Tá? Imagina. Tá aqui. Isso aqui é um exemplo do código. Se você gerasse ele em JavaScript. Pode gerar em JavaScript, mas você conhece muito JavaScript e você não quer usar o Google Tag Manager para gerar aquele evento, acha mais fácil fazer em JavaScript. No mesmo link em que eu coloquei aqui, tem como você ver como é que gera esse código em JavaScript também. Aqui é um exemplo deste código. Bom, via Google Tag Manager, a gente já falou agora, imagina para voos, imagina que você trabalha com voos, né? Você vai ter que ter aqui, ó, origem, destino, olha o que está escrito aqui, obrigatório.
Ele não vai conseguir fazer remarketing, ele não vai conseguir otimizar sem isso. Porque imagina como é que ele vai saber o que ele vai otimizar se você nem diz para onde o cara está indo. Tá? Eu acho até estranho ele não dizer que a origem é obrigatório. Acho bizarro, mas ok. O Google deve saber mais que eu. Tá? Mas eu colocaria na minha seção de obrigatórios. Senão, aliás, por que eu colocaria destino e não colocaria origem? Seria uma preguiça muito louca que não faz sentido nenhum. E aí tem outros parâmetros. Tente colocar tudo o que você tem, o que você pode colocar. E aqui, ó, nesse Google Business Vertical, esse Google Business Vertical, tô com a cabeça na frente não, né? Esse Google Business Vertical, ele geralmente indica o quê? Qual é o seu nicho principal. E aqui o valor fixo tem que ser flights. Imagina que você trabalha com imóveis. Muita gente trabalha com imóveis, nem imagina que é obrigatório você ter, por exemplo, o ID do imóvel, né? Para ele conseguir fazer remarketing. Senão ele vai fazer um remarketing lixão e você não vai conseguir reimpactar o seu cliente da forma correta. Você vai reimpactar ele com uns imóveis bizarros e aí você reclama que você não consegue fechar negócios porque você não vende. Tá? E o Google Business Vertical, olha o que o Google Business Vertical tem. Real Estate. Fixo. Tem que estar fixo esse valor lá. Aqui está um exemplo de script, JavaScript, que você poderia colocar lá. Mas o ID é variável, isso aqui é o ID do seu imóvel. Ok? Então, vamos falar sobre como é que você, daqui em diante, otimiza isso, né? Não fique somente nos parâmetros obrigatórios. Tente entender, se você fosse o Google, imagina, se coloque no lugar do Google. Eu sei que é meio complexo isso, mas se coloque no lugar do Google. Imagine que você está numa caixa, você não vê o que a pessoa faz, você tem que saber pelas informações que tem na tela e na camada de dados como que você vai conseguir fazer aquele cara comprar do seu site. Então você vai ter que ter muito mais informações, você vai ter que ter uma quantidade de informações para conseguir otimizar isso. E aí você vai entender que você vai criar todo e qualquer público baseado nesses eventos. O que eu estou falando aqui? Lá aqui no Google Analytics, tá? Em públicos-alvo aqui, você pode criar... Opa, estou na frente de novo. Aqui em públicos-alvo, você pode criar quantos públicos você quiser. De 30 dias, 90 dias, 140 dias. E, aliás, você tem que aqui ir em retenção de dados. Tá? Isso aqui vem com o padrão 2 meses. Você tem que vir aqui e trocar para 14 meses. Tá? Tanto esse quanto esse. Senão você não vai conseguir criar públicos de 120 dias, 180 dias. Ou, aliás, cria, mas ele não vai funcionar. Tá? E você tem que criar os públicos baseados nesses eventos, porque só assim você vai conseguir reimpactar ele da forma correta. Criar estratégias de escassez. As estratégias de escassez aumentam o seu CTR, que é a taxa de clique, faz a sua qualidade do seu anúncio ficar mais barata, a qualidade do seu anúncio ficando mais barato, o seu clique fica mais barato, aumentando a qualidade do seu anúncio, o seu clique fica mais barato e você consegue muito mais cliques pelo mesmo orçamento. É assim que a gente faz com todos os nossos clientes. E você vai criar uma estratégia porrada de remarketing com todas as plataformas. Aqui a gente não usa, eu falo muito de Google aqui, mas com os nossos clientes a gente usa Google, a gente usa Pinterest, a gente usa TikTok, a gente usa tudo o que for necessário para que a pessoa venda. E o remarketing tem que estar em todos esses, tem que estar um círculo de conversão aqui para que isso funcione. Beleza? É assim que você vai criar um remarketing dinâmico para o Google Ads e você vai fazer com que ele consiga ter uma taxa de conversão muito maior quando ele conseguir reimpactar o seu cliente. Ele consegue criar listas dinâmicas a partir disso. Sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo
e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessário para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.